Vejamos essa resposta do Luiz Signatz a uma pergunta que lhe foi feita sobre mediunidade. Me chama a atenção a resposta dada, porque ela parte do princípio de que Kardec cometeu um erro. E porque parte-se do princípio de que Kardec errou, apresenta-se uma concepção supostamente nova a fim de trabalhar aquele ponto equivocado em Kardec. Atenção para o que vai ser dito ao longo da fala. Nós vamos aqui explorar ponto a ponto. Beleza? Atenção. Obrigado, Signades. A pergunta do querido Salomão Benchaia. Você acha que os espíritos ainda possuem novas revelações para trazer aos encarnados? Eu vou adicionar uma pergunta. Assim, qual é o papel da mediunidade ou da comunicação, né, espírita aí na formulação da teoria social espírita? Essa pergunta do Benchai é uma pergunta seríssima. Se os espíritos têm novidades a nos trazer. E aí o Saulo, que não gosta de complicar, complica mais ainda perguntando para a gente qual é o papel da mediunidade. Como é que eu vou falar isso, gente? Olha, eu não acredito na mediunidade, até onde eu tenho estudado, e eu tenho estudado ela muito a partir da pesquisa que o Elias Inácio fez num livro chamado Processo Mediúnico, cuja leitura eu recomendo também a todos vocês, leitura e estudo. A partir dos estudos e das pesquisas que o Elias fez, mediunidade vista como relação social e de um ponto de vista histórico, como é que é a história da experiência mediúnica desde o século XIX até hoje, a história da pesquisa sobre mediunidade, a história dos textos mediúnicos através de vários médicos, inclusive os médiuns extraordinários, como foi sem dúvida nenhuma o Chico Xavier. Eu não acredito hoje que a relação mediúnica seja uma relação de transmissão. Vamos lá, esse é o ponto. A relação mediúnica não é uma relação de transmissão. Todo o raciocínio será desenvolvido a partir desse princípio que tem por base a obra do Elias, como se Kardec afirmasse isso. Como se Allan Kardec considerasse a mediunidade dessa maneira. Beleza? Adiante. Eu sou estudioso de comunicação. Minha área original é a comunicação social e eu sou especializado em epistemologia da comunicação, ciência da comunicação. E no âmbito científico, no âmbito acadêmico, nós já superamos, já de longa data, a definição de comunicação como transmissão de mensagem de emissor para receptor. Eu vou tentar explicar isso em rápidas palavras. A transferência de uma mensagem de um emissor para um receptor não é comunicação. Ela é o que a gente chama de informação. E ela só acontece entre máquinas. Se você pega um arquivo que está no HD do seu computador e passa ele para o pendrive, ou manda ele para o e-mail para alguém, o arquivo se reproduz no computador dessa outra pessoa ou nesse pendrive. Idêntico. Indicando com isso que a informação que havia no arquivo original se transmitiu para o arquivo final. Transmissão de informação. Acontece exclusivamente entre máquinas. Isso não acontece entre seres humanos. Eu posso garantir para você que no momento em que eu estou aqui falando essas coisas para vocês, não tem nenhuma ideia, nenhum conteúdo saindo da minha cabeça e entrando na cabeça de vocês. Embora, metaforicamente, pareça que é isso que esteja acontecendo. A única coisa que sai daqui dessa sala e entra na sala de vocês é o sinal simbólico entre as máquinas que nós estamos utilizando. E aí isso aparece como som, que é também um sinal material. O processo de pensamento que leva a minha fala e que bota conteúdo nela não é uma transmissão de conteúdo. Eu simplesmente estou
produzindo esse sinal material, ao qual eu aplico um significado que é aprendido socialmente e compartilhado com vocês. E porque esse sinal é compartilhado, cada um de vocês, ao escutar o que eu digo, compreende não porque o sinal foi transmitido, mas porque vocês têm em vocês também um aprendizado social compartilhado que permite que vocês interpretem o que eu estou dizendo de uma maneira aparentemente similar ao modo como eu interpreto, porque nós fazemos parte da mesma comunidade cultural e de linguística. Então, nós estamos permutando interpretações. Mas eu não tenho nenhuma garantia de que as coisas que eu estou falando, ao vocês escutarem, levem vocês a pensar as mesmas coisas que eu estou pensando. Por quê? Porque os nossos contextos individuais de aprendizado são diferentes. Então, eu vou dizer uma coisa, vocês vão entender similarmente a mesma coisa, mas sempre vai haver uma descoincidência. Porque não há transmissão de informação. O arquivo não se copia, não tem arquivo sendo transmitido. Existem permutas de interpretações. Quando eu falo, eu produzo sentido. Quando você escuta, você produz sentido. Você não recebe, você produz sentido. Percebe? O que é a mediunidade como relação social? É exatamente a mesma coisa. Na obra de Allan Kardec, não se pode entender a partir dessa obra, especialmente o Livro dos Médiuns, deixa muito claro que a relação da mediunidade não é apenas uma relação na qual há um agente transmissor e um agente receptor pelo qual é enviada uma mensagem. Beleza? Mais adiante a gente vai voltar a esse ponto, porque parte-se de uma leitura equivocada de Allan Kardec, e em razão dessa leitura equivocada, se diz que o Allan Kardec errou na compreensão do fenômeno da mediunidade. Portanto, no que Kardec errou, apresenta-se uma nova concepção, como se essa nova concepção não fizesse parte já dos estudos de Kardec. Percebem o que acontece? Então, qual é a leitura? O Kardec errou nesse ponto. Nós temos uma nova concepção. Essa nova concepção não tem nada de novo, porque o Kardec já tinha abordado a mediunidade a partir daquilo que pretende se colocar como sendo uma novidade. Atenção. Vejamos o que continua a ser dito. Quando o espírito fala, ele fala dentro de um contexto que é o que é a mediunidade como relação social. É exatamente a mesma coisa. Quando o espírito fala, ele fala dentro de um contexto que é o contexto em que ele vive, permeado pelo contexto do próprio processo mediúnico. E quando nós escutamos o que o espírito fala, nós não recebemos informação nenhuma, nós interpretamos essa informação a partir do nosso contexto, que não é o dele, obrigatoriamente. Vinculando-nos também ao contexto do processo mediúnico pela nossa ótica. É por essa razão que eu digo que, e essa é a constatação que o Elias faz no livro dele, que não existe nenhuma comunicação mediúnica que haja antecipado significativamente algum tipo de conhecimento que não fosse o conhecimento da época em que o processo mediúnico estivesse acontecendo. Se vocês pegarem o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que trata de determinados conceitos da física, e vocês compararem os conceitos utilizados de física do livro Evolução em Dois Mundos com aquilo que estava sendo discutido na física na época em que o livro foi escrito, você vai ver que este livro comete alguns equívocos de conceituação e de interpretação que seriam desmentidos alguns anos depois pela própria física, mas que eram atualizados em relação à época. Aí a pergunta é, como é que o espírito que ditou, no caso o André Luiz, ou quem ele consultou, não sabia que aquele conceito estava errado? Essa é uma questão interessante.
que nos leva talvez a pensar que o desenvolvimento do pensamento científico, filosófico ou do pensamento cultural, do senso comum, do mundo carnal, não é tão diferente do desenvolvimento do mundo espiritual. É possível, talvez, que nós sejamos sociedades tão imbricadas umas com as outras que uma descoberta do lado de cá corresponde a uma descoberta do lado de lá. E uma descoberta do lado de lá corresponde a uma descoberta do lado de cá. E que, portanto, a mediunidade não tenha propriamente novidades para nos trazer, mas tenha relações sociais a nos proporcionar. Interessa-nos nos comunicar com os espíritos desencarnados? Claro que interessa. Se parte desse pressuposto, atenção, se a mediunidade não nos traz nenhuma informação nova que nós não já possuamos, vejamos, a partir desse entendimento, é impossível que, através de uma comunicação, seja descoberto, por exemplo, a localização de um corpo de uma pessoa desaparecida. Seria impossível que os espíritos nos trouxessem uma informação relativa ao paradeiro, à localização de uma pessoa que desapareceu, falecida, e que pode se localizar o corpo em determinado local. Beleza? Voltemos para a fala. Eu tenho parentes, amigos, pessoas que foram e eu gostaria muito de continuar a dialogar com eles. Vocês pensam que eu, por exemplo, que estudo sociologia, não gostaria de ter uma conversação com Max Weber, com Emile Durkheim, com Karl Marx, com o Pierre Bourdieu? Eu sou doido para conversar com o Bruno Latour, que morreu há um ano atrás. Achei ruim demais ele ter ficado. Porra, no auge da produção dele, inovando o nosso pensamento a respeito da relação entre sociedade e tecnologia, o homem vai embora. Vamos trazer ele de volta, vamos conversar com ele, vamos continuar a conversa. Claro que isso é produtivo para nós. Mas isso, ele vai nos trazer uma novidade tão maior do que aquilo que ele já trazia? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai descobrir uma coisinha ali que vai estar sempre ligada ao que nós já sabemos, porque é assim que se dá a relação social e linguística. Não tem jeito de ser diferente, pessoal. Então, isso retira, nós precisamos perder a expectativa de que a mediunidade seja o mundo do sagrado, seja Deus falando. Essa expectativa não se fundamenta na obra de Kardec. Não é à toa que eu estou sempre aqui fazendo referência ao duplo caráter da revelação espírita. Justamente batendo de frente com essa ideia, que é uma ideia que parte de uma concepção religiosa. Beleza? Algo completamente fora da nossa realidade, nos ditando coisas que nós não sabemos e que nós precisamos saber, mas que não cabem no nosso contexto. Se algum espírito falar alguma coisa desse nível para nós vamos rejeitar, nós vamos falar que ele é louco. Nós não vamos aceitá-lo. E Atenção, não se trata de aceitar ou não aceitar. Olha só. A postura kardeciana nos permite estudar as comunicações, estudar com os espíritos aquilo que eles dizem. Então, os limites do conhecimento relativo àquilo que nos chama a atenção, porque nos parece extraordinário, esses limites vão sendo trabalhados a partir desse estudo. Se a comunicação nos revela algo extraordinário, algo que nos chama a atenção, algo que não ficou bem compreendido por se tratar de um conhecimento novo, será através desse estudo que nós iremos verificar os limites da nossa compreensão em relação àquilo. Se for o caso. Beleza? Então não se trata apenas de aceitar ou não. Como se nós não tivéssemos à disposição um instrumental à disposição a fim de construir, de trabalhar aquele conhecimento. É natural que a gente não aceite porque está fora do nosso contexto. Nós não vamos aceitá-lo. E é natural que a gente não aceite porque está fora do nosso contexto.
E aí, para ele dizer isso, ele vai enfrentar um obstáculo que para mim é intransponível, que é o médium. Por quê? Porque o médium é o espírito encarnado que está dentro do contexto. E é falsa a concepção, desculpem, que Kardec fazia, de que o médium é um mero instrumento de comunicação, de transmissão. Eu vou repetir. Deixa eu voltar. Encarnado que está dentro do contexto. E é falsa a concepção, desculpem, que Kardec fazia, de que o médium é um mero instrumento de comunicação, de transmissão. O médium não é um instrumento de transmissão. O médium é um ser humano, é um sujeito que participa do processo mediúnico muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Como muito bem estudou o Kardec lá no capítulo 19 de O Livro dos Médiuns, capítulo relativo ao papel dos médiuns nas comunicações. É nesse capítulo que se ultrapassa essa ideia que enxerga o médium como um simples instrumento. Lá há todo um estudo que, pelo visto, nem o Luiz nem o Elias se deram a oportunidade de refletir a respeito, porque da forma que se fala, se diz que o Kardec errou na concepção que tinha de mediunidade. Mas vejamos, o que eles apresentam relativo ao pensamento de Allan Kardec não corresponde ao que vamos encontrar na obra dele. Sendo assim, vejamos o que nos diz o Allan Kardec nesse capítulo, beleza? A partir do item 223. Vejamos o que vai ser dito a partir da sexta questão. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente o seu pensamento ou este tem por intermediário o espírito encarnado no médium? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam. Como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio, uma pessoa inteligente se faz necessária, porque com essa pessoa inteligente é que vai receber e transmitir. Se nós observarmos bem já essa resposta, ela utiliza a analogia que Luiz fez antes em relação à máquina transmissora. Porque não se trata apenas de uma mensagem enviada na qual um agente receptor simplesmente entrega aquilo. Não, é necessária uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Beleza? Mas atenção, porque as questões seguintes nos explicam melhor por que é que o médium é mais do que um agente receptor. O médium não é apenas um agente receptor. O médium é um intérprete. Atenção. O médium é um intérprete. Como já deixou clara a resposta que nós lemos. A resposta que nós lemos já nos mostrou isso, mas as questões seguintes desenvolvem mais. O espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir, provindas de outros espíritos? Atenção! O médium, enquanto alma, exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir? Ele exerce ou não influência? Resposta: exerce, porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias. Atenção! Assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas em mau intérprete. Todo o estudo ao longo desse capítulo vai nos mostrar que o médium não é apenas um agente receptor de uma mensagem que foi transmitida. Não.
O médium pode ser um mau intérprete, um bom intérprete, porque o médium é um intérprete. E o fato de ser intérprete da comunicação recebida é determinante para compreender a qualidade daquela comunicação. E é por isso que se coloca o seguinte na 8ª questão. Será essa a causa da preferência dos espíritos por certos médiums? Não há outra. Os espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé. A questão seguinte é muito interessante, porque o Kardec coloca o seguinte: ora, beleza, tá entendido, mas isso daí parece fazer sentido em relação à mediunidade intuitiva. Porque o médium intuitivo corre o risco de confundir os seus pensamentos com o pensamento do espírito, etc. Nós temos a impressão que isso não acontece em relação aos médiums mecânicos. E os espíritos vão dizer, acontece sim, porque essa interpretação do médium, o papel que o médium desempenha, se dá através da sua própria alma. A alma do indivíduo encarnado participa do fenômeno. E é essa participação que interfere no resultado final. Isso quer dizer, deixa eu colocar de outra forma, que esse papel desempenhado pelo médium não se dá apenas em nível consciente, a partir de uma lucidez relativa à comunicação que ele transmite. Mesmo durante o exercício da faculdade mecânica, na qual a gente tem a impressão que o médium apenas disponibiliza os seus recursos para que o médium escreva livremente, mesmo naqueles casos, a alma do médium interfere como um bom ou mau intérprete, porque o médium não exerce o papel de um agente receptor somente. O médium, ele exerce o papel de intérprete. E esse papel é exercido, olha só que interessante, as questões seguintes tratam disso. Eu não vou ler tudo aqui, beleza? Mas nas questões seguintes se aborda o fato de que, mesmo no caso das mesas falantes, das mesas girantes, nos objetos respondendo através daquele sistema de pancadas, mesmo naquele cenário, o médium de efeitos físicos participa do fenômeno como intérprete, porque a comunicação inteligente passa pela alma do médium. Olha só que interessante. Vejamos a profundidade com que Kardec trata desse tema. Todo esse estudo presente em O Livro dos Médiuns é ignorado por Luiz, por Elias, etc. E por ignorarem esses estudos, apresenta-se uma constatação como sendo algo novo, a fim de refutar a ideia de que o médium não é apenas um instrumento receptor. Ora, mas essa ideia de que o médium é apenas um instrumento receptor não se fundamenta em Allan Kardec. Esse é que é o ponto. São de que o nível que é o médium. Por quê? Porque o médium é o espírito encarnado que está dentro do nosso. Nós não vamos aceitá-lo. E é natural que a gente não aceite, porque está fora do nosso contexto. E aí, para ele dizer isso, ele vai enfrentar um obstáculo que para mim é intransponível, que é o médium. Por quê? Porque o médium é o espírito encarnado que está dentro do contexto. E é falsa a concepção, desculpem, que Kardec fazia, de que o médium é um mero instrumento de comunicação, de transmissão. O médium não é um instrumento de transmissão. O médium é um ser humano, é um O médium é um intérprete. Sujeito que participa do processo mediúnico muito mais do que a gente imagina. Portanto, um espírito para dizer através de um médium algo que não se saiba no contexto daquele médium é quase impraticável. Porque o espírito não tem outra alternativa na comunicação mediúnica senão
se apropriar ou compartilhar os sentidos que o médium já tem. Vocês percebem? De forma que a mediunidade como relação social é uma relação complexa. Ela tem o espírito desencarnado, ela tem o médium encarnado e ela tem os demais encarnados que estão relacionando com aquele médium. Todos eles são interpretadores do processo, são intérpretes do processo. Nenhum deles é passivo, nenhum deles é mera transmissão de informação. E a própria mediunidade não transmite informação nenhuma. A gente compartilha interpretações do jeito. Mais uma vez, se essa consequência que ele faz, a partir desse entendimento que ele tem, é verdadeira, seria impossível se ter acesso a um conhecimento que nós não temos. Por exemplo, a localização de uma pessoa desaparecida. No caso, o corpo de uma pessoa que faleceu, que encontra-se desaparecida, como alguns casos que a gente já fez referência aqui em outros vídeos, beleza? Que a gente está fazendo aqui agora. Vocês podem observar que o que há de novidade, por exemplo, nas coisas que eu estou dizendo, não vai ser tão diferente do contexto social, das exigências de contexto social que nós estamos vivendo agora. Tanto é que eu falei para vocês, olha, eu aqui lançando esse livro, o Elias, o Alexandre, as outras pessoas que estão produzindo, o pessoal do Livro Pensado, do CPDOC, da CEPA, que estão produzindo literatura espírita avançada, que estão produzindo literatura espírita avançada. Eu me arrepio ao ouvir essa afirmação. Literatura espírita avançada. Deus queira que esses estudos não façam leituras equivocadas como essas que nós estamos vendo aí. Deus queira que essa literatura produzida não tenha qualquer tipo de semelhança com essas interpretações superficiais e equivocadas dos estudos de Kardec. Beleza? Deus queira. Estão respondendo a um contexto. Produzindo literatura espírita avançada, estão respondendo a um contexto. Mas quais as novidades que vão aparecer aí? Vocês podem verificar. Uma pessoa que seja razoavelmente instruída em relação às ciências sociais e humanas contemporâneas não vai ver tanta novidade no que a gente está dizendo. Por quê? Porque nós não temos condição de dar tanta novidade assim, porque nós estamos mergulhados nesse contexto nosso. Então a gente vai aprendendo devagarinho. E a mediunidade é uma forma de aprendizado. A gente precisa recuperar a mediunidade como aprendizado. E aí eu responderia para você, Saulo. O papel da mediunidade, a meu ver, é proporcionar relações sociais mais amplas com o mundo espiritual, a fim de que nós possamos aprender com eles e, quem sabe, eles aprenderem alguma coisa conosco. A gente permutar conhecimento, a gente enriquecer. Quanto mais a gente amplia as nossas relações inteligentes, mais a gente fica sábio, mais a gente aprende coisas, mais a gente descobre coisas que não sabia. Agora, nós temos que perder a expectativa da revelação. A gente tem que perder a expectativa da revelação. Porque se a pesquisa que o Elias fez estiver certa, e ele foi muito minucioso nisso, a mediunidade é muito pouco reveladora. Ela é muito mais produtiva como rede de relacionamento, ela é muito mais produtiva como permuta de aprendizados, de compartilhamento até de emoções, ou ela é muito mais produtiva como ampliação das nossas relações sociais, do que propriamente como esferas magníficas ou divinas de revelações espirituais, que sempre vão estar dentro do nosso contexto, seja porque são ditas dentro de contextos que são semelhantes aos nossos, seja porque, inevitavelmente, nós vamos interpretar a partir do nosso contexto, porque nós não temos outra referência. Então, assim, a mediunidade, a gente tem uma expectativa mais modesta e, ao mesmo tempo, mais social do processo mediúnico, me parece muito mais produtivo em face do conhecimento social que nós temos hoje. Essa é a resposta. E aqui, para encerrar, eu quero trazer um outro texto de Kardec, porque eu já vi várias vezes aqui nos comentários algo nesse sentido. O Espiritismo não traz nada de novo. Faz parte lá da pergunta que foi feita no início.
Para nós pensarmos a respeito disso, e eu vou apresentar esse texto a título de recomendação para que vocês o leiam depois, vejamos esse artigo publicado em agosto de 65. O que ensina o Espiritismo? Essa conversa de que o Espiritismo não traz nenhuma grande contribuição, etc. e tal, não é nova. Olha só, há criaturas que perguntam quais são as conquistas novas que devemos ao Espiritismo. Pelo fato de ele não ter dotado o mundo com uma nova indústria produtiva como o vapor, concluem que ele nada produziu. A maior parte dos que fazem tal pergunta, não se tendo dado ao trabalho de estudá-lo, só conhecem o espiritismo de fantasia, criado para as necessidades da crítica, e que nada tem de comum com o espiritismo sério, e a partir daí o Kardec desenvolve toda uma reflexão relativa aos frutos produzidos pelo espiritismo. E para encerrar os meus comentários a partir do que nós vimos aqui, eu gostaria de chamar a atenção para algo interessante. Sempre que vocês observarem alguém dizer o Kardec errou nisso ou naquilo, prestem atenção, porque na imensa maioria das vezes, quem aponta erros em Kardec não sabe do que está falando. A pessoa está batendo no Allan Kardec que ela aprendeu através da formação que teve no movimento espírita brasileiro. E porque teve uma compreensão superficial da sua obra, costuma criticá-la naquilo que não corresponde ao pensamento dele. Presente nos seus textos, presente na sua obra, como é exatamente esse caso que nós vimos, beleza? Então, era isso que eu tinha para colocar a partir dessa fala. Eram esses os meus comentários. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!